Olá, olá! Está começando Bastidores do Empreendedorismo. Aqui é o lugar certo para você que quer empreender, mas precisa de um empurrãozinho. Nós seremos aquele amigo que te incentiva, te impulsiona, te dá dicas e até mesmo puxões de orelha. Então se prepare, hein? Porque a nossa intenção é estar com você desde o início. E antes de mais nada, vou me apresentar. Sou Débora Damasceno, jornalista e empreendedora, coproprietária de uma bike literária. Sei que vocês devem estar curiosos para conhecer os nossos convidados. Sem mais delongas, seja bem-vindo, Michael. Grande prazer ter você aqui conosco. Para quem ficou curioso, Michael ele é dono de uma rede de óticas e uma indústria de café. Vocês não iriam nem acreditar se eu contasse como nos conhecemos, hein? Mas esse é papo para outro podcast. Rufem-se os tambores, tudududum, porque o nosso segundo convidado é Milton Garuda. Seja bem-vindo, Milton. Grande prazer ter você aqui conosco. Milton ele é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, hein? Além do mais, é um dos fundadores do Espaço Célula 1, que tem alcançado o primeiro lugar no Enem em aprovação de alunos. Nossa, Milton, que baita conquista, hein? Primeiro lugar no Enem, apenas 3 anos de colégio. Quando você começou, você esperava, né, que fosse alcançar todo esse sucesso? Débora, jamais. Quando eu e meus amigos começamos isso, há 20 e poucos anos atrás, a gente jamais imaginou que isso pudesse ter algum futuro. E que pudesse ter tantos resultados positivos e, enfim, fosse nos permitir tantas coisas bacanas, assim. Vocês se destacam pelo trabalho que vocês fazem, isso é muito legal. Existe uma média que geralmente as empresas não passam de 3 anos, né? Muitas se abrem, mas poucas ultrapassam essa faixa etária. E vocês não só ultrapassaram, como alcançaram um alto nível, né? Uma pesquisa realizada pela GEM, em parceria com o Sebrae, mostrou que o Brasil ficou em 7º lugar no ranking de empreendedorismo. Isso foi feito ano passado, tá? Em 2021. Eles avaliaram empresas que tinham mais de 3 anos. Então, por exemplo, Milton, você entrou nesse ranking também, né? E o curioso é que 50 países foram avaliados. Não é nenhuma novidade que o brasileiro ele tem talento para empreender. E cada um tem uma história, tem um começo. E Michael, como foi o seu início? Conta aí pra gente um pouquinho. Eu comecei a empreender muito pequeno, né? Meu pai já tinha negócio, tinha um distribuidor de brinquedos. E eu já vivia no negócio dele. Aos 12 anos de idade eu criei o sistema de controle dele, de estoque. Sempre gostei de negócios, né? Então eu já comprava as coisas na distribuidora dele e revendia para os meus amigos. Então eu já empreendo desde muito novo, né? Mas quando foi para valer mesmo, né, foi aos 17 anos, eu decidi abrir meu primeiro negócio, que foi uma distribuidora de copinha de suco, Guaravital. É muito legal observar por que cada um começa a empreender, né? Existem 2 vertentes principais. Uma é pela necessidade e a outra é pela oportunidade. Viu-se um espaço ali e falou, poxa, dá para fazer algo. E Milton, você havia contado, né, pra gente nos bastidores, que você começou a partir de uma inconformidade que você teve, correto? Conta aí pra gente como foi. Eu, pessoalmente, startei isso, era final dos anos 90, eu estava na Universidade Rural, da qual me orgulho imensamente, e eu me dei conta de que dentro da Universidade Rural, né, uma universidade pública federal dentro de Itaguaí, e não havia itaguaienses quase, como não havia quase gente de seropédica. Isso é chocante, sabe? E quando eu conheci a qualidade ruim das escolas que havia por aqui, eu entendi parte disso. A ausência de pré-vestibulares na região também explicava, em parte, isso. E quando eu abri minha primeira turma de pré-vestibular, lá em 1998 ainda, o que eu tinha em mente era pura e simplesmente oportunizar a gente daqui, desses lugares, a ingressar na universidade. Sempre que ouço histórias assim, me recordo de José Dornelas. Ele é um dos maiores especialistas brasileiros em empreendedorismo. No seu livro, ele traz algumas características, né, de um empreendedor nato. O empreendedor tem iniciativa própria, sabe tomar decisões corretas na hora certa, tem autoconfiança, autonomia, otimismo e necessidade de realização. Algumas vezes ele trabalha até sozinho, né?
Michael ilustra bem, né, esse empreendedor visionário que sente o que deve ser feito para fazer o negócio avançar. O crescimento do negócio, ele se deu, né, quando ninguém acreditava que o café, que era o que gerava supostamente prejuízo para a empresa, né, nem minha esposa, nem os diretores, nem gerência, nem funcionários, não acreditavam que o café não era só um custo, era um negócio. Eu falava disso e às vezes não acreditavam, mas eu estava enxergando e falei que ia comprar café, né, torrado, e ia moer dentro da loja. Comprei moedores, montei estrutura. Acho que esse foi um ponto crucial para o crescimento do meu negócio. Hoje a gente adquiriu já a indústria de café, né, com torreifação. Inclusive fabricamos café em cápsula. Hoje a gente tem marcas como Taik, né, Café Taik, né, Café Seropédica, Café Dondinho, Ótica Café, Só Ótica e Maravilha da Visão. Hoje são essas empresas que estão no grupo, né? E a UP Produtos e Serviços, prestando serviço para elas, e a LM Produtos e Serviços, que é a holding. O principal conselho para empreender é você avaliar o seu mercado, avaliar os seus resultados e caminhar. E caso precise, você reavalie seu plano de negócio, você reestrutura o seu negócio, mas o importante é você sempre caminhar. Milton, você já passou por alguma fase assim que você precisou rever todo o seu negócio, mudar a rota, encontrar um outro caminho? Conta aí pra gente um pouquinho. Quando nós começamos, fomos pioneiros, né? Lá em 98, 99, não havia outros pré-vestibulares ou cursos pré-técnicos. Nós fomos o primeiro, né? Pioneiros de fato. E o que acontece é que nesses 20 anos pipocaram pré-vestibulares em Seropédica, em Itaguaí, cursinhos preparatórios, né? Isso fez dividir bastante esse público e por força do mercado, nós nos tornamos escola de ensino médio, tá? Para atender uma necessidade mesmo. A gente não teve dúvida de que, onde está se produzindo educação de qualidade, cara, isso tem que dar resultado, tá? E vem dando. Milton, nós sabemos que para empreender você tem que ter um certo molejo, porque tem que transitar entre vendedor, entre gerente, financeiro, marketing, contratante, criador de conteúdo, enfim, um pouquinho de tudo. No início não tem para onde correr, você é a pessoa que mais quer ver o seu negócio crescer, por isso tem que ter uma certa noção, né, um pouquinho de cada área ali. Eu lembro que assim que nasceu a ideia do meu negócio, eu comecei meio perdida, sem ter certeza do que exatamente eu tinha que fazer, né? Mas eu fui em frente, eu sentava diante do computador e estruturava toda a parte conceitual e digital. Eu olhava vídeos no YouTube e assim eu fui avançando, né, aos pouquinhos. Tivemos um grande sucesso, em poucos meses conseguimos um número expressivo de seguidores. Quando fomos para a rua de fato, tivemos um retorno ainda maior. Quando demos conta, um cliente contava para outro, que contava para terceiro, e assim foi avançando, né? E quando fomos ver, já estávamos sendo conhecidos por um bom número na rua. Eu costumo falar que eu perco venda, mas não perco cliente, né? Significa que eu jamais mentiria para ele. Então, essa é o meu conceito, né? Eu tenho essa questão desse valor, transformar a vida das pessoas. Então, o meu cliente é o ponto forte para indicar outros clientes. Eu costumo falar que eu ganho dinheiro na próxima venda. Mesmo que ele não compre comigo, eu acabo fazendo com que ele sinta que realmente ali é um lugar de verdade. E eu passo esse conceito tanto para a gerência, quanto, né, tanto para a diretoria toda, quanto para a gerência. Os gerentes passavam para os vendedores passavam para os filiares e assim por diante. É incrível, Michael. O segredo está com quem faz esse ciclo rodar. O cliente é a parte crucial no empreender. Se você não tem cliente, você não gera movimentação e sem ela você não avança. É um ciclo perfeito. Se ouve muito por aí entre funcionários, né? Você está enriquecendo seu patrão. Mas qual é o limite dessa afirmação? Se a empresa do patrão ganha bem, ele aumenta o seu poder aquisitivo, ok, né? Faz parte. Mas ele também contrata mais, encontra preços melhores e continua a movimentar a economia, né? Pagando seus funcionários que terão dinheiro para movimentar um outro negócio. Se pararmos para pensar, é na teoria uma poesia. Movidos por essa filosofia, nascem empreendedores que sonham e se inspiram, como foi o caso do Milton. Eu nunca quis ter um emprego, eu nunca, sabe,
eu já trabalhei em lugares, enfim, mas eu nunca desejei realmente ter um emprego, nunca quis fazer um concurso. Eu já te falei, eu sou um cara que se orgulha do que faz, dos resultados que tem, do que proporcionou às pessoas todas que passaram pela minha casa. Mas, sinceramente, pagar imposto e gerar empregos. Era o que eu falava quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Eu continuo acreditando nisso. Em 2019, o mundo parou com a crise do Covid-19, que foi a maior crise sanitária deste século. A economia, o sistema de saúde e o comércio foram afetados diretamente, quando foi decretado o fechamento total. Os dias mais difíceis que a gente viveram foi na pandemia, né? Quando o faturamento caiu de 100 mil para 8. E aí a gente quase surtou um mês, né? Mas a gente tinha uma estabilidade financeira média, né? Mediana, que daria para segurar um mês, 2. E aí eu tive que botar a mão na massa e mandar ver. Sinceramente, eu acho que aquela semana pós-fechamento do mundo, né? Lá na pandemia, eu acho que era uma sexta-feira, dia 13 de março de 2020. E os dias que se sucederam, né, àquela sexta-feira foram bem dramáticos, assim, sabe? Não só para mim, né? Havia muita insegurança, muita incerteza do que podia acontecer, né? Foi um momento dramático, que eu vivi dentro da escola, sem saber direito que rumo que tudo que a gente vinha construindo ia tomar a partir de então. Realmente foi um período de pavor. Milton, a sua história retrata bem como foi para os empreendedores. Nós fomos atrás do Sebrae para saber quais estavam sendo as maiores dificuldades entre os empreendedores, né, depois da pandemia. E aí o Eduardo de Castro, analista técnico da Central de Relacionamentos do Sebrae, nos atendeu e trouxe algumas informações. O Sebrae, em parceria com a FGV, realizou uma pesquisa no final de 2021 e apurou que naquele momento o aumento dos custos era a maior dificuldade das empresas para retornar à situação financeira que possuíam antes da pandemia. Foi algo novo para muitos que empreendem. Superar esse período de crise, né, realmente foi uma vitória. Eduardo, qual é a porcentagem das empresas na categoria MEI e como eles se representam no PIB? Os pequenos negócios são responsáveis por 30% do PIB e 99% das empresas do Brasil. Esses percentuais indicam a relevância deles na base da economia brasileira. Os microempreendedores individuais são responsáveis por 58,8% dos negócios ativos no país. Mais da metade das empresas abertas são na categoria MEI. Isso é incrível. Isso mostra que o povo realmente está batalhando pelo que é seu, está indo atrás de seus sonhos. Eduardo, e qual foi a mudança mais significativa no jeito de empreender, né, dessa galera depois da pandemia? Foi o uso do digital para gerar negócios. As vendas através da internet, criação de conteúdo e o dropshipping, que é a venda intermediada e sem estoque, vem se destacando como tendências entre os empreendedores. Com a internet é um novo tempo e não tem para onde correr. O empreendedor terá que se adaptar. E para finalizar, Eduardo, o que está sendo preparado para aqueles que desejam empreender no futuro? A simplificação de processos para facilitar a geração de negócios será ainda maior nos próximos anos. Um bom exemplo é o lançamento de um sistema único nacional para a emissão de notas fiscais de prestação de serviços. Que legal, podemos ver que realmente, né, com o passar dos anos, está sendo cada vez mais fácil correr atrás dessas documentações para abrir uma empresa. Eu mesma, quando abri a minha, foi lá em 2021, eu consegui resolver tudo em um único dia. Eu quero separar um tempinho aqui agora para agradecer a você, Eduardo, e a toda a equipe do Sebrae que prontamente nos atenderam. A Flávia, da área da comunicação do Sebrae, e a Flávia Lima, coordenadora da área de comércio e serviços do Sebrae. Muito obrigada! Como vimos com os nossos convidados hoje, é possível viver do que se ama. Você só precisa ter coragem e dar o início. Michael, Milton, deixem um recado para aqueles que querem empreender, mas ainda está naquela fase de dúvida. Eu acho que é acreditar no próprio sonho. Se é você que está enxergando, vai à luta. Porque talvez o que você está enxergando, ninguém está enxergando. Eu recomendo absolutamente, sabe? Se esse bichinho estiver dentro de você, se você
acreditar que pode, cara, tente, leve adiante o teu projeto, sabe? Inicia o teu projeto, bota a cara no sol mesmo pra ver o que dá. Michael e Milton, foi uma honra tê-los aqui. Se você gostou e quer conhecer outras histórias especiais, cola com a gente, hein? E esse foi o seu podcast Bastidores do Empreendedorismo. Aproveita a volta para casa e sintonize com a gente todas as terças-feiras às 18 horas aqui no YouTube, tá bom? Com histórias inspiradoras e dicas imperdíveis. Mande suas dúvidas pelas nossas redes sociais, @Bastidores do Empreendedorismo, e elas serão respondidas aqui por nossas figuras ilustres. Leve, descontraído e informativo. Ele foi feito para você. It's about to get crazy. It's about to go down. It's about to get crazy. It's gonna be loud. This is our house. Do what we wanna. We'll blow the roof off. Everybody's coming. It's about to get crazy. It's about to go down. It's about to get... Bastidores do Empreendedorismo é um trabalho realizado para a conclusão do curso de jornalismo, orientado pelo professor André Luiz Cardoso, para a Faculdade Pinheiro Guimarães, Rio de Janeiro, Brasil, dezembro de 2022.